nós vamos fazer uma revisão hoje, porque hoje é sexta-feira. Ó, temos cabeça de abóbora, temos, não consigo ler, temos bala, e temos... O que eu vou fazer? Eu vou sortear o aluno. Você que está chegando hoje, seja bem-vindo, tá? Você não vai poder participar porque você não vai saber o que foi tratado. Eu vou fazer a pergunta e aí o aluno que acertar a pergunta ganha, pode até escolher, pode ser um bis e pode ser uma balinha. Alguém tem mais alguma coisa aí? Não. Tomara que eu ganhe essa aqui. Se você acertar, você ganha. Se você não acertar, você não ganha. Antes dela terminar de corrigir ali, deixa eu só fazer um resumão do que a gente trabalhou ontem, que a gente conversou ontem. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Nós falamos ontem que existe alguns tipos de conhecimento. Vocês lembram qual que eu falei? O comum, o científico e o religioso. O conhecimento que a gente vai colocar aqui no meio, que é o científico. Existe o conhecimento que a gente chama de religioso. Você está vendo aí? Está vendo? Está conseguindo ver o quadro? Existe o conhecimento que a gente chama de senso comum. Quando você está falando sobre escola, o ideal é que você venha na escola e aprenda tudo. Existem algumas pessoas que têm alguma dificuldade de falar sobre alguns assuntos. Acham que assuntos são polêmicos, que vai ter problema. Por exemplo, tem gente que não gosta de falar sobre... O que é esse lápis? Ó, chegou aqui o negocinho. E a tesoura? E a tesoura. A tesoura é desse que você... Ó, esse lápis aqui, não sei de quem que é. Não sei, enfim. Ó, tem alguns assuntos que são polêmicos. E as pessoas acham que não deve ser falado em sala de aula, porque vai gerar discussão, vai gerar não sei o que, as pessoas acabam não falando. Mas... Obrigado. Mais atividade. Ó, mas quando você trabalha com a ciência, ela conversa sobre tudo. Tudo é possível conversar sobre ciência. Quer um exemplo prático? Se você não lavar o pé, o que acontece? Ele vai ficar sujo. Dá um cheirinho bom ou cheiro ruim? Cheiro ruim. A mesma coisa é as axilas ou o sovaco. Se você não passar um desodorante, ele dá um cheirinho não muito interessante. Por isso tem que lavar o pé, trocar a meia, etc. Tem como você falar isso em termos de ciência? Tem como. Se você pegar um livro, principalmente de ciência de biologia, ele vai explicar para você por que tem esse cheiro quando você usa o tênis. Tem os fungos lá na meia, aí soa e dá aquele odor, né? Não é cheiro, é odor mesmo, né? Fedidinho. Isso é uma coisa normal. Então a ciência ele consegue falar sobre isso. Por exemplo, quando fala sobre quando as meninas chegam mais ou menos nos 11 anos, 12 anos, ela tem a primeira menarca que a gente chama, que é a menstruação, que aí tem que começar a usar absorvente. Tem pessoas que têm dificuldade de falar sobre isso, mas é um processo normal, que você pode trabalhar a nível científico. E aí tem tantas outras coisas, por exemplo, vamos pegar a questão da vacina. É possível você falar da vacina na forma científica. Então, quando é ciência, a gente consegue falar isso na escola de forma normal. E a ciência, ela sempre comprova quem está batendo papo. A ciência, ela sempre comprova as coisas. Então, para você ter uma verdade científica, as pessoas pesquisam, por exemplo, a vacina. Para saber se a vacina é boa ou não boa, os pesquisadores, os cientistas, ficaram no laboratório e fizeram
fizeram pesquisas, ensaios, pesquisas, testes, e aí eles comprovaram. Esse conhecimento que tem aqui dentro da sala de aula, ele tem que ir para esse lado, o lado científico. Portanto, qualquer assunto a gente pode discutir aqui em sala de aula, indo para o lado científico. Quando é para o lado comum, né, isso você não precisa vir na escola. Tem uma nuvem lá no céu, vai chover. Isso é um conhecimento comum. Por quê? Porque você sabe que tem a nuvem e vai chover. Então, você aprende algumas coisas fora da escola que são conhecimentos comuns. Não são conhecimentos científicos. Não sei que você vai conversar em algum lugar, aprender algum livro. Mas quando você chega na escola, você já aprendeu algumas coisas. Por exemplo, escovar os dentes, andar, falar algumas coisas. O exemplo do arroz. Você vê a sua mãe fazendo arroz, você sabe que tem que colocar água no arroz. É um conhecimento comum. Agora, como que a água some? Conforme o arroz vai aquecendo, a água vai sumindo, entre aspas. Aí já para você explicar isso, você precisa de ciência, que acontece então a evaporação. Entendido? Então, o conhecimento comum todo mundo tem. Às vezes o mais, às vezes o menos. Mas não é conhecimento científico. Por exemplo, você pega as pessoas que trabalham com construção civil, pedreiro, por exemplo. Ele tem o conhecimento que eu tenho que colocar o tijolo em cima do tijolo, um pouco de massa e a parede vai ficar reta. Aquilo é um conhecimento comum. Para ele transformar aquele conhecimento comum em conhecimento científico, então você tem os engenheiros que estudam, vê a quantidade de cimento que tem que colocar, a distância do tijolo, etc, etc. Então é um conhecimento que ele é comum, mas ele transforma em científico. O conhecimento religioso é o conhecimento ligado à crença. Por exemplo, que vocês também já sabem algumas coisas sobre. Porque vocês frequentam determinada religião e lá ele não vai ensinar o conhecimento comum, nem o conhecimento científico, ele vai ensinar o conhecimento religioso. E aí, por exemplo, você pega surgimento do universo, talvez é o exemplo que mais fica fácil aqui. Como seria falar sobre o surgimento do universo, o surgimento das pessoas, a criação do mundo, dentro do conhecimento religioso? E aí você tem aquelas histórias que existia um Deus, que ele criou primeiro do barro, criou um homem chamado Adão, depois criou Eva, e depois os dois fizeram uma coisa lá que depois vocês vão descobrir porque que eles fizeram. Essa história de comer o fruto proibido, vocês precisam estudar um pouquinho, pergunta para o pai e para a mãe, pergunta para o seu líder religioso, o que quer dizer comer o fruto proibido? E aí foi expulso do paraíso, aí Deus criou a água, criou em 7 dias, ele criou todo mundo, depois ele descansou, e aí esse é o conhecimento religioso. Não se questiona muito, só lê o que está ali e pronto. Por quê? Porque é um conhecimento que você não precisa questionar, você precisa acreditar. Há algumas pessoas que têm uma dificuldade muito de achar que a ciência vai acabar com a religião. Não! Se você tem o conhecimento científico, esse conhecimento científico vai fortalecer a sua fé. Porque você não vai engolir qualquer coisa, você vai perguntar. As pessoas falam, olha, isso aqui é assim, assim. Por exemplo, tem algumas religiões evangélicas, por exemplo, tem algumas religiões que a mulher não pode ser pastora. Só pode ser pastor o homem. Se você, porque Deus quer, sim. Pronto, acabou. Agora, se você é um cientista, você vai se perguntar, mas por que não pode ter? Qual que é a diferença de ser um pastor homem e ser uma pastora mulher? Por exemplo, tem religião que não pode trabalhar o sábado. Se você vai no conhecimento religioso, você escuta e fica quieto, porque é crença. É porque Deus quer. Vai chover hoje, porque Deus quer. Você não pergunta mais. O professor saiu ali, tropeçou, caiu e quebrou o dente. Por quê? Porque Deus quis. Não foi porque alguém passou o pé no professor. Não foi porque alguém desmatou um monte de coisa aí nessa chuva. Por exemplo, na Bahia em
Minas, esses tempos atrás, deu um monte de chuva, morreu um monte de gente. Se for pelo conhecimento religioso, a pessoa fala, porque Deus quer assim. Pelo conhecimento científico, não, você fala, choveu por quê? Porque há desmatamento. Você vai entender, por exemplo, que a árvore existe, as matas existem, ela ajuda a preservar o meio ambiente e a natureza. Então você começa a questionar. A vacina, por exemplo, surgiu a questão desse Covid aí. Morreu um monte de gente. No Brasil, já está chegando a 700 mil pessoas mortas. É muita gente. É como se fosse, olha só para você ter uma ideia, a cidade que você mora aqui tem 480 mil pessoas. É como se morressem todas as pessoas dessa cidade. É como se essa cidade não existisse. A cidade que eu moro é menos, tem 250, 260 mil pessoas. É como se 2 cidades daquela deixassem de existir. O tanto de gente que morreu. Aí se você vai para o conhecimento religioso, você vai falar assim, porque Deus quer. Deus quer que morreu. Chegou na hora, morreu. E você não consegue discutir, você não consegue avançar, porque esse conhecimento você não questiona. Ele existe e ponto, acabou. Você aceita, engole. Isso faz bem ou mal, não importa aqui. Agora, no conhecimento científico, você vai falar, opa, se tivesse vacinado as pessoas bem no início, se o Brasil tivesse comprado as vacinas bem no início, não teria sido 600 mil pessoas, talvez teria sido menos pessoas, mas não comprou a vacina. No início eu lembro, alguns líderes nossos políticos, outra coisa que as pessoas não gostam de discutir em sala, que é política, tem que discutir sim, tem que conversar sobre esses assuntos, porque isso faz parte da nossa vida. Mas no início alguns líderes políticos falaram que não existia doença, que não podia comprar vacina, que a vacina, se tomasse vacina, ia virar macaco, ia virar jacaré, aquelas piadinhas bestas, e as pessoas foram morrendo. Então a ciência ela questiona as coisas. Então para você ser um religioso, você tem que estudar os ensinamentos religiosos, que no nosso caso do Brasil, a maioria é a questão da Bíblia. Então você tem que estudar a Bíblia, estudar, memorizar versículo. Então alguém está com problema, você fala um versículo. Você está com problema no quê? Fala outro versículo. Você está com problema no sei o quê? Você pega alguém lá da história que está na Bíblia e dá como exemplo. Então você resolve o problema das pessoas através desses ensinamentos religiosos. Aí você precisa estudar. E além disso, além de estudar, você precisa entender que existem outros tipos de religiões e não existe religião boa ou religião má. Existe religião, existem pessoas numa determinada religião que faz coisa certa e faz coisa errada. E tem outra determinada religião que existe pessoas que faz coisa certa e faz coisas erradas. Então a religião ela não é boa ou é ruim. É as pessoas que são boas ou as pessoas que não são boas. A religião em si ela não é boa ou ela é má. É as pessoas que estão ali, a prática das pessoas. Agora, se você for cientista, não. Se você for cientista, você vai perguntar sobre as coisas. O universo surgiu através do Big Bang, houve uma grande explosão, aí começou a juntar as partículas, aí teve isso, teve aquilo outro, e houve evolução e chegamos até nós. Então você questiona as coisas. No conhecimento comum, não. O universo surgiu porque surgiu. Acabou. Por que ficar conversando sobre isso? Vamos conversar sobre futebol? Vamos conversar sobre a vizinha que chegou tarde da noite? Vamos conversar sobre o preço no mercado? Então, não conversa esses assuntos que exigem um pouco mais de raciocínio. Então, o que a gente espera de vocês aqui na sala de aula? Então, melhor, o que se espera de vocês quando vocês estão dentro de uma religião, lá onde vocês participam, se é que participam de alguma religião? Espera que você obtenha o conhecimento religioso, que você vive aquela crença e deixa o outro viver a crença dele. O que se espera do conhecimento científico, no caso da escola, que vocês aprendam, que vocês consigam explicar, por exemplo, por que tem a chuva, porque você consegue explicar, por exemplo, a cadeia alimentar, e você consiga explicar, por exemplo, por que dividir 80 mil por 12
Você consegue explicar, por exemplo, que dividir 80 mil por 12 dá 6.666 e 6, e vai o 6. Por que existe esses números que você divide ele e vai repetindo no final? Você consegue explicar por que o ponto separa a unidade de milhar do real, no caso do sistema monetário? E você consegue explicar por que os meninos, a partir de que idade os meninos diferencia que ele é meninos e passa a ser homem? Sabe, ciência, isso é você conseguir explicar as coisas e você se perguntar por quê? Por quê? A ciência sempre pergunta por quê. Esse conhecimento aqui não. É porque Deus quis. Fala, mocinho. Você tem alguma mais interessante? Fala mais alto. Sabe o que vem? A explosão? A explosão do Big Bang. Veio aqui e haja a luz. Quando uma explosão, quando uma escola, ela não tem uma luz também. Então, essa questão de teoria, quando Deus disse que haja a luz. Entendi. Você viu? Ele pegou uma explicação científica, que houve uma explosão, e aí houve uma grande luz, e dentro do conhecimento científico ele enfiou o conhecimento religioso. Algumas pessoas são tão apegadas, gente, isso não é ruim ou bom, cada um faz o que quiser da vida, por isso que deu vida para cada um tem uma vida, cada um se vire com a vida. O que você tem que entender é o seguinte, que existe esse tipo de conhecimento, e um não é melhor que o outro. Não é porque alguém é cientista, ele é melhor ou pior do que alguém que tem um conhecimento religioso. Não existe melhor ou pior. Existe forma de você explicar as coisas. Se você pegar, por exemplo, um líder religioso, ele vai explicar a concepção que ele tem de mundo a partir do conhecimento religioso. E você não vai dizer que está certo ou está errado. É o conhecimento dele. É aquilo que ele acredita, aquilo que ele vive. Se você pegar um cientista, ele vai dizer que o surgimento do universo foi de outra forma. Ele não está certo ou está errado. É a forma dele explicar as coisas. É igual a era do dinossauro, por exemplo. Existem várias explicações, teorias, que você falou, existem várias teorias da não existência, do fim dos dinossauros. Mas são teorias, você não tem que dizer que as coisas estão erradas, tá certo? É igual, por exemplo, algumas religiões que as pessoas acham que são religiões do demônio. Que autoridade você tem para dizer da religião do outro? Eu estava vendo ali uma foto, até eu baixei a foto e vou mostrar depois, e está escrito assim: eu tenho que cuidar da minha vida. Algumas coisas que o outro faz não interferem na minha vida. Então, se o outro, por exemplo, vamos dar um exemplo, se o outro a mulher casou com mulher, o que eu tenho a ver com isso? Pensa, o que isso vai me atingir? Se o homem casou com o homem, o que isso vai ter que me atingir? Se o líder religioso, por exemplo, aconteceu agora faz menos de 2 meses, um líder religioso aí, ele é coach, influenciador digital. Ele pegou um grupo de 50 pessoas, já pergunto, ele pegou um grupo de 50 pessoas e subiu numa montanha que tem aí. E quando ele estava subindo, você pode pesquisar na internet, você vai encontrar isso. Quando estava subindo, ele começou a ventar muito. E ele vai para o conhecimento religioso. Gente, se você vai para o conhecimento científico, você sabe que o vento é mais forte do que você. Como é que você se agarra numa árvore, se o vento for muito forte, ele vai arrancar até a árvore. Começou a chover, você não tem que ficar perto de uma árvore. A possibilidade de cair um raio ali é maior do que você ficar em outro lugar. Isso é conhecimento científico. Agora não, ele foi para o conhecimento religioso. Então tinha umas 50 pessoas, ele começou a subir um pico, começou a subir, né?
E aí começou a ventar. E ele insistindo com as pessoas, não, vamos, porque Javé fez parar o tempo. Tem um texto que fala que ele fez parar o tempo, fez parar, por exemplo, o sol. Então se ele fez parar tudo isso, vai parar o vento. Parar o vento o quê? O que aconteceu? Eles quase morreram, um grupo chegou na metade do caminho, voltaram para trás. Quem teve que socorrer eles foram os bombeiros. Por quê? Porque ele confiou só no conhecimento religioso. O que você tem que fazer é conhecer os vários tipos de conhecimento. Acho que você tem que fazer isso. E não se deixar se enganar. Por exemplo, existe ciência. Você pega uma das grandes descobertas de ciência, uma das grandes descobertas da ciência foi a questão da bomba atômica. É ciência. A pessoa, o cientista descobriu. E depois pegaram essa bomba atômica e jogaram em cima de Hiroshima. Você pega a ciência, por exemplo, hoje você tem aviões que você não precisa ir para a guerra. Você está numa sala, você controla o avião joga a bomba em determinado lugar. Isso é ciência. Então a ciência não é que ela é ruim ou ela é boa, é o que você faz dela. O conhecimento religioso não é que ele é bom ou que ele é ruim, é o que as pessoas fazem dela. Então, e assim, o que o professor quer que vocês entendam é que fica assim, começa a questionar as coisas. Por que disso? Por que daquilo? Não fica só engolindo as coisas. Começa a questionar. Fala, mocinho. Giovanni, professor, Giovanni. Você é Giovanni? Sim. Fala, Giovanni. O conhecimento religioso falaria que a Covid é um espírito de morte. No conhecimento científico falaria que era uma bactéria que está matando bilhões de pessoas pelo mundo. Exato. E no comum falaria que era só um vírus. Exatamente. É um espírito de morte. Alguém, no final da aula, ontem alguém fez uma pergunta, não me lembro quem. Como eu passei em várias crenças, frequentei uma, frequentei outra, onde me convidar eu vou, visito, converso, mas eu não vou mais. Você não tem que seguir a minha pessoa e nem seguir líder religioso nenhum. Você tem que ir pelas ideias de vocês. Como eu olho as coisas mais que no lado científico, então eu não vou em alguns lugares vendo conhecimento religioso, entendeu? O fato religioso. Eu vou vendo o fato científico. Eu acredito que por aqui eu me sinto melhor, me sinto bem. Mas cada um tem que ver onde você se sente. Você se sente bem, por exemplo, dentro do seu conceito religioso, seja feliz. Seja feliz, faça o que você achar que tem. Mas eu vejo. Então, quando as pessoas me convidam, eu vou nos lugares. Mas eu olho o lado, o aspecto científico. E olha, eu vou falar um negócio. Muitas coisas que tem dentro de uma religião, tem dentro da outra. Só muda os nomes. Algumas coisas mudam os nomes. Mas tem vários aspectos que são a mesma coisa. Entendido? Tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não se contenta com essa explicação do professor. Começa a pesquisar, tenha curiosidade. Olha, pesquisa, por exemplo, aqui na cidade de vocês, quantas religiões tem, qual que é a predominância. Em outros países, por exemplo, já que você vai fazer um trabalho sobre o país, pesquisa qual que é a religião em outros países. Aqui, por exemplo, tem religião que adora, vamos dizer assim, adora uma imagem de um ser, que dá o nome de santo. Existem outros países que adoram, por exemplo, um animal. No caso, a Índia adora a vaca, por exemplo. Lá para eles a vaca é santo. Está errado? Não está errado. Não está errado, porque é outra cultura, é outro jeito de viver. Talvez se você tivesse nascido lá, você também adoraria, normal, entendeu? Você nasceu aqui, nesse país a predominância é esse tipo de religião, tá bom? É importante discutir religião,
Mas quando você for conversar com alguém que pensa diferente de você, o ideal é você respeitar o pensamento dele e não achar que ele está errado e está certo, mas que você também não está errado e você não está certo. São pensamentos, são formas de ver as mesmas coisas. Entendido, gente? Nós vamos fazer então um sorteio aqui. Vou tirar o nome, vou fazer a pergunta e acertou, ganhou o chocolate. Foi. Quer dar os cards para sortear também? Eu quero. Dá pelo menos as duas. Ó, temos card para ser sorteado. Vamos colocar dinheiro aqui também? Não acredito! Vamos colocar Vou fazer uma dinheiro. Viu, gente? Por isso que acertou a pergunta. R$5. Temos dinheiro. Então, ó, temos chocolate, temos chiclete, temos bala, temos kart e temos dinheiro. Mas é só uma carta, né, que vai ganhar? Hã? É só uma carta que vai ganhar. É, conforme vai sorteando essa pessoa, entendeu? Vai ter que comprar. As perguntas mais simples são chocolate e bala. As perguntas um pouco mais complexas é os cards. A pergunta mais difícil é o real, os R$5. Obrigado.